Paz, igreja. Agora sim. A meditação de hoje é em Filipenses 3, do 7 ao 11. Antes disso, é um culto um pouco diferente. Os adolescentes cantaram, agora vou ministrar, depois eu vou ministrar o Samuel. Inclusive, a mensagem de hoje é dividida em dois. Vai ministrar a introdução e desenvolvimento eu, depois o Samuel. As crianças vão permanecer aqui hoje. Foi ideia da Flávia, se eu não me engano. Então, para que elas possam olhar para nós, temos um referencial de adolescentes. Vamos ao Senhor em oração? Pai querido, neste momento, meu Deus, quero entrar na Tua presença, Pai, para te agradecer por este culto, por este momento, Pai, de adoração. Deus Santo, que não seja eu falando, não seja o Samuel falando, mas seja o Teu Espírito falando através de nós, Pai. Que a palavra que falou ao meu coração, falou ao coração do Samuel, possa alcançar o coração da Tua igreja, Pai. E que as coisas possam ser alinhadas, consertadas, em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem aqui, ela foi preparada há mais ou menos um mês atrás. Eu até comentei com a pastora, comentei com o pastor Rodrigo, até com o Bruno, que essa mensagem aqui ela foi preparada 4 semanas atrás, e durante todo o mês foram faladas palavras a respeito dessa mensagem. Começamos com essa mensagem preparada na quinta-feira santa, na última ceia. Depois disso, veio no domingo o pastor Cláudio Plenário pregando sobre renúncia. Inclusive o texto é Filipenses 3, do 7 ao 11, o dele começava no 12. Depois veio o pastor falando sobre a mensagem de renúncia, avançando para Cristo. Depois veio no domingo passado uma mensagem de exortação do pastor Alexandre, que também atém ao tema da mensagem principal. E o tema da mensagem principal é quando o cristianismo se torna ordinário. Quando a gente vai no dicionário para ver o que significa ordinário, significa que está em conformidade com o habitual, comum, normal, que não possui brilho, sem proeminência, destaque, medíocre, que apresenta uma qualidade inferior. O versículo base é Filipenses 3, ao 7 a 11. Então, abram suas Bíblias, por favor, em nome de Jesus. Começa com Paulo descrevendo: mas, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder de sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Nessa mensagem, Paulo ele começa descrevendo um cristianismo que não é ordinário. Um cristianismo que, para Paulo, era tudo o que ele tinha. Jesus, o seu mestre, que, comparado com as coisas deste mundo, não tinha comparação. Jesus era o centro da vida de Paulo. E, quando vamos aos nossos dias de hoje, temos um cristianismo que muitas vezes vemos automático. Entramos por essas portas, adoramos a Deus, vivemos, cantamos e saímos de novo e vivemos essa rotina, mas nunca paramos para de fato adorar, para de fato prestar um culto de adoração ao Senhor. E não é isso que a palavra de Deus nos convida a fazer. A palavra de Deus nos convida a viver Cristo genuinamente todos os dias e intensamente. C.S. Lewis, um escritor famoso, ele tem uma frase que é muito interessante. O cristianismo, se falso, não deve ter nenhuma importância. Caso seja verdadeiro, deve ter toda a importância. O que ele não pode é ter moderada importância. O cristianismo para nós cristãos deve ter toda a importância do mundo. Deve estar no lugar máximo de adoração no nosso coração. E a palavra de Deus, quando nós vamos a parábola do tesouro e da joia, de Mateus 13, 44 a 46, fala sobre um homem que encontrou um tesouro em uma fazenda, e ele vendeu tudo o que ele tinha para comprar esse tesouro, para adquirir esse reino. E esse tesouro simboliza o reino de Cristo, simboliza Jesus. A graça de Cristo, Jesus, ele é tudo que nós temos. Ele deve ser a coisa mais importante de nossa vida, porque ele é tudo que nós temos no fim das contas. O Evangelho, ele custa tudo que nós temos. Sonhos, projetos de vida, amizades e amores. Deus nos convida a tomar a nossa cruz e negar a nós mesmos. O Evangelho, ele nos custa tudo. Muitas vezes até eu tinha um pouco dessa impressão de graça barata, onde a graça de Deus, o favor imerecido de Cristo, não nos custa nada. Apenas vemos, cantamos e glória a Deus, seguimos nossa vida. Não.
O evangelho nos custa tudo. Nos custa renúncias que machucam, que doem. Prazeres que devemos parar de ter, que machucam, que às vezes nós gostamos, mas precisamos parar. Mas não somente disso que Paulo fala nesse versículo. Muitas vezes, quando eu li esse versículo, eu tinha a impressão que Paulo falava somente das coisas pecaminosas. Como ele mesmo fala, aquele que bebe não bebe mais, aquele que fuma não fuma mais, aquele que faz as coisas não faça mais, porque agora conheceu a Cristo. Mas não é somente disso que Paulo fala. Se você pegar o versículo anterior a isso, Paulo vai falar que ele era hebreu de hebreus, nascido e circuncidado no 8º dia, que ele, quanto ao zelo da lei, ele era fariseu, que era uma das classes mais beatas, era o pessoal que realmente era empenhado no que fazia, o pessoal que ia e fazia e estava na igreja o tempo inteiro. E ele fala que mesmo com todas essas coisas perderam valor mediante a Cristo. Veja, muitas vezes na nossa vida, nós temos coisas que não são pecados, não são coisas que ferem a lei de Deus, ou algo que, seja um pecado, mas que muitas vezes se torna um pecado pela forma como nós colocamos em nosso coração. Se algo, por exemplo, um trabalho, ocupa o lugar de Cristo em meu coração, se torna pecado. Porque a partir desse momento, eu estou dando mais valor e mais importância para o meu trabalho do que para o reino de Deus, para Cristo. Isso se aplica a todas as áreas. Isso nos custa renúncia. Eu estou falando muito rápido. Mas isso nos custa coisas. O evangelho nos custa a nossa própria vida. O evangelho nos custa amigos, amizades, trabalhos, coisas que nos atrapalham de vir a Cristo. E isso acaba tornando as bênçãos que Deus dá para a nossa vida como uma maldição. Porque, não, eu vou para a igreja, não vou para a igreja no domingo, porque eu trabalhei no sábado, eu estou cansado, então eu não vou para a igreja, porque eu preciso descansar. Eu tenho um filho, mas eu preciso cuidar desse filho. Imagina, o som da bateria é muito alto. Eu não posso levar meu filho para a igreja, consequentemente, eu também não vou à igreja por conta disso. Mas não é isso que a palavra de Deus nos convida a fazer. Nada, nem ninguém pode ocupar o lugar de Deus em nosso coração. O lugar de adoração e devoção que é devido somente a Cristo. Em Mateus 10, 37 e 39, Jesus fala sobre isso. Que ele fala que aquele que ama a mãe ou o pai mais do que ama a mim, não é digno de mim. Então, se muitas vezes nós colocamos coisas no nosso coração que ocupam o lugar de Deus, devemos rever isso. Porque o evangelho, ele é a coisa mais importante, como eu já falei aqui. A cruz representa renúncia e transformação. Conforme negamos os nossos anseios e desejos, nosso caráter é moldado à semelhança de Cristo. Paulo fala para que sejamos moldados à medida do varão perfeito, que é Cristo Jesus. O nosso coração precisa ser ensinável e ser moldável para que possamos chegar nessa medida de caráter perfeito, de varão perfeito, que é Jesus. Muitas vezes, nós, por não abandonarmos a nossa vida antiga, as nossas coisas, não somente pecados, mas as coisas que fazemos que nos afastam de Deus, seja porque ocupam o lugar de Cristo, ou seja porque nos distraem, nos afastam, e não nos permitem que entregamos a esse Deus. Nós precisamos renunciar a essas coisas. E isso dói, isso machuca, isso fere, mas é um preço que devemos pagar para seguir a Cristo. E é isso que Cristo também fala, que Jesus também fala, na parábola da construção, onde ele fala que aquele que vai construir algo, que meça primeiro os custos, para que depois não passe vergonha por não conseguir terminar algo que começou a construir. Aquele que segue a Jesus deve saber que o evangelho custa muitas coisas, e muitas vezes machuca, porque muitas vezes nós queremos apenas viver aquele cristianismo rotineiro. Quando o cristianismo ele assume aquele lugar que C.S. Lewis fala, de moderada importância, o cristianismo se torna apenas mais uma coisa na minha lista de afazeres. Bem, eu tenho o meu trabalho, que eu faço de segunda a sexta, a minha faculdade, meus estudos. No sábado eu vou para algum outro lugar. E no domingo é o dia de ver Deus. Então, domingo eu tenho que estar aqui, eu tenho que falar, eu tenho que cantar alguns hinos, porque é dia de ver a Deus. Não. O cristianismo deve ser vivido todos os dias, intensamente. Porque é isso que Jesus faz em nossos corações. A chama do Evangelho queima e arde e faz com que nós compartilhamos a Cristo. O Evangelho, quando Pedro ele cura o leproso, paralítico no templo de Formosa, depois ele é perseguido pelo Sinédrio e tudo mais, e o Sinédrio fala para ele nunca mais falar o nome de Jesus. Mas Pedro fala, como poderia eu deixar de falar das coisas que eu vi
e que vi. As coisas que ele viu e viu eram Jesus. Eram o mestre. As coisas que ele viu o mestre fazer. Então, o evangelho em Pedro ele não conseguia esconder, ele não conseguia ocultar. Aquilo transbordava da vida dele. E a pergunta é, será que o evangelho tem transbordado da nossa vida nos dias de hoje? Será que damos a Cristo o devido lugar no nosso coração? Ou será que apenas entramos por essas portas, ouvimos a mensagem e saímos, inertes, indiferentes ao que acontece aqui dentro? Prestamos um culto ordinário, viemos aqui, cantamos hinos, escutamos e vamos embora, como se o evangelho não impactasse na nossa vida, como se não houvesse a verdadeira diferença que faz, porque o evangelho transforma. O evangelho muda a pessoa de uma forma incrível. Pessoas que antes eram drogadas, agora não usam mais droga. Pessoas que antes estavam na cadeia, agora são pastores, pregadores, ministros do evangelho de Cristo. Amém. Tá, vou tentar um pouquinho mais devagar. Uma outra coisa que nós fazemos muito quanto a renúncias é porque nós falamos, eu renunciei a um trabalho que eu tinha, que eu ganhava 10 mil reais. Eu não conseguia ter comunhão com Deus, porque o trabalho era muito corrido, eu ficava muito cansado, eu não ia para a igreja. Mas, eu ganhava 10 mil reais. E ficamos olhando no retrovisor da vida o tempo inteiro. Esquecer-me das coisas que ficam para trás é avançar para o prêmio que há em Deus, por meio de Cristo Jesus. Esquecer o objeto renunciado é avançar para Cristo. Se esquecer é avançar para Cristo. Muitas vezes nós temos vivido para nós mesmos e não para Cristo. Se esquecer é avançar para onde Deus te quer. Agostinho, ele vai classificar o pecado como algo que não está ligado, que se desconecta de Deus e do meu próximo e foca somente em mim. Então o pecado ele é sempre interno, é uma coisa sua, uma coisa que vem do seu coração, é ardente do seu coração para você. Precisamos esquecer nós mesmos, esquecer o nosso coração, esquecer a nossa vida, esquecer as coisas que antes eu fazia, que antes eu gostava de fazer, para poder seguir a Cristo e viver esse evangelho intensamente todos os dias. Não vir com pesar, não vir, eu tenho que estar na casa de Deus, eu tenho que fazer. Não, viva Cristo intensamente, que possamos ver Cristo e desejar estar na casa de Deus, porque é isso que o evangelho nos faz. O evangelho traz paixão, como Paulo fala, que ele considerava tudo como perda e a morte como lucro, porque ele era apaixonado por Cristo. Será que nós somos tão apaixonados por Cristo quanto dizemos ser? Quando cantamos canções, será que somos tão apaixonados por Cristo no dia a dia? Ou será que esse Jesus, que nós declaramos todo o amor, tem apenas 3 minutos do nosso dia? Enquanto passamos horas fazendo qualquer outra coisa, e não na presença de Deus. Deus não nos chamou para sermos ouvintes, mas praticantes desse evangelho. O evangelho deve estar mais vivo em nós do que nós mesmos. E devemos gerar vida nas outras pessoas, transformados para transformar, curados para curar, libertos para libertar. O pastor Alexandre sempre fala de uma palavra que pelo menos me marcou muito quando eu ouvi pela primeira vez, que foi, eu não sou o ponto final das bênçãos de Deus nessa terra. O evangelho, ele perpassou pelos apóstolos, veio, passou por milênios e milênios, chegou em mim e pronto, chegou em mim, agora acabou. Sento aqui, escuto as mensagens e vou embora. Não. Nós devemos ser afluentes do grande rio. Afluente é um pequeno rio, tem um grande rio, afluente é um pequeno rio que deriva desse rio e que vai para outro lugar. Ele vai trazendo vida, vai trazendo transformação e renovo. E é assim que possamos ser. Eu não sou curado para sentar e escutar a palavra. Eu sou curado para servir. Eu sou transformado para transformar. Eu sou abençoado para abençoar. O carro que Deus me deu não é para eu sentar, vir somente eu na igreja com um banco livre e ir embora sem oferecer carona para outra pessoa. Não. O trabalho que Deus me deu, o salário alto que Deus me deu não é para ficar somente para mim, mas é para ajudar outras pessoas. É para auxiliar pessoas que às vezes não têm condições de ter comida e nós não sabemos, nós estamos inertes na igreja. Cristo morreu por mim, eu devo viver para Ele. Eu não sou mais meu. Gastar a minha vida para coroar a Jesus com todas as ações. Que possamos gastar a nossa vida no Evangelho, porque isso é o que mais vale a pena. É a coisa que mais vale a pena de você fazer na sua vida, a melhor decisão que você faz é gastar todas as suas ações para adorar a Deus, para glorificar o nome de Deus. Em 1 Coríntios, não vou lembrar a referência exata, mas Paulo fala, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus.
Que assim possa ser a nossa vida. Que tudo que façamos para Cristo, façamos intensamente. Façamos com amor, com zelo, com paixão. Que não vivemos o cristianismo ordinário, onde apenas entramos por essas portas, escutamos e depois saímos. Não. Que possamos ver a Cristo verdadeiramente, gastando a nossa vida para coroar a Deus. Samuel. Aleluia! Glória a Deus! Esbocinho pequeno, né? Só 7 páginas, mas tá bom, né? Sendo de Deus, tá bom. E antes de começar a palavra, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Quero agradecer a Deus também por me usar como instrumento na vida dele. E eu estava refletindo sobre as últimas mensagens que foram passadas aqui nos últimos cultos. E nós percebemos que, apesar de eu não ter conversado com os pregadores, as mensagens sempre se completam. Por quê? Porque Deus sabe disso. Eu não sei, mas Ele é um Deus só, meu Deus e o Deus daqueles que pregaram antigamente. E eu estava percebendo que, apesar de eu não ter estudado junto com eles, a mensagem que foi passada é a mesma. Todos os pregadores que estão aqui percebem que quando nós preparamos uma pregação para falar para os irmãos aqui, essa pregação primeiramente é para nós mesmos. Assim como um devocional, não é só algo que Deus deu como um instrumento para nós fluirmos através da palavra para vocês. É algo que vem primeiro na gente, é um tapa na cara para a gente, nosso pregador, para que através desse tapa na cara, que é um tapa na cara muito gostoso, né, professor? Nós percebemos, é o melhor tapa na cara que um cristão pode receber, é um tapa na cara de Deus. E através disso, o aprendizado que Deus dá para a gente flui como um rio e leva a passagem para frente. Então eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, por Deus me usar também. E continuando o estudo que o Lucas que fez comigo, eu queria continuar com um ponto que o próximo ponto é: mergulhe no Senhor e viva somente para Ele. Muitas vezes, como crianças mimadas, seguramos uma parte da nossa vida para nós. Não queremos ceder o controle para Deus. Dizemos: o Senhor tem 80% da minha vida, mas os outros 20% são meus. Mas por que a gente tem esse medo de ceder os 20% para Deus? Porque para nós Deus é um amuleto, um escape rápido para resolver problemas que nossas próprias mãos não conseguimos resolver. Esses 20% representam muitas vezes partes e vontades e desejos que muitas vezes nós não condiz com a vontade de Deus para a gente. Não condiz, porque não queremos ceder a Ele, porque é algo que a gente quer, algo que a gente almeja. E a gente não quer abrir mão disso, para Ele pegar o rumo da história e ir seguindo com a boa e perfeita vontade dEle. A gente faz assim, a gente dá 80% da nossa vida para Deus e deixa aqui: Deus, a partir dessa parte aqui, deixa que eu resolvo, deixa que eu decido, porque essa parte aqui é importante para mim. Eu tenho medo de ceder para você porque eu não entendo o que o Senhor quer para mim. Os 80% é seu, aqui deixa que eu resolvo. E a gente coloca nossos desejos, nossas vontades para Deus, e os 80%, às vezes, que são o menos importante, os 20% são mais importantes, os 80% que Deus cuida é o que a gente não consegue fazer, muitas vezes. Então a gente coloca o nosso desejo e fala: Deus, eu quero que você faça isso aqui para mim. Só que nesses 80% eu não consigo, eu não sou capaz. Então eu quero que através dos 20% que eu tomo conta, o Senhor vá e eu vou te guiando para fazer o que eu quero, aquilo que eu almejo. Mas não é isso que Deus faz. Provérbios 25, 2. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. E é por isso que a gente tem esse medo. Deus age de uma forma para nós tão imperfeitos, queremos entendê-las e justificá-las. Caso contrário, a gente não aceita e se frustra. Daí a gente se queixa: mas por que Deus com 80% das nossas vidas e eu com apenas 20%, que é tão pouco, ainda não almejo, não consigo aquilo que eu tanto peço para Ele? Nós nos queixamos de porque não conseguimos aquilo que almejamos, se Deus tem 80% das nossas vidas e nós temos tão pouco. A parte que Ele cuida é muito maior e ainda assim eu consigo estragar com apenas os meus 20%. Daí você vem, cristão lá frustrado, que não quer aceitar as conclusões, porque se você planta pimenta, você não vai colher morango, não é mesmo? Tem 80% lá de sementes de pimenta e você quer colher 100% só em morango. Daí você se queixa: mas eu jejuei, eu orei, eu testemunhei, eu estudei, eu fiz tudo que as escrituras mandam, porque ainda assim eu não consigo aquilo que eu tanto peço para Deus. Aí tem uma passagem que eu estava refletindo com o Luquinhas que é muito importante e eu acho que é perfeito para essa resposta, e é esse o tapa da cara mais gostoso que eu teve na minha vida. Assim como não se conhece os caminhos dos ventos, nem se sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras do Senhor, que faz todas as coisas.
Quando ele diz que não se conhece, não é apenas no sentido de conhecer, mas em algo que não se possa ver. Por exemplo, eu posso saber a direção do vento pela brisa que eu sinto quando eu vou a uma praça, quando eu saio à rua, ou um passeio qualquer. Eu também posso ter evidências científicas da classificação da gravidez de uma mulher, de um bebê, mas eu não posso ver. Qual que é a diferença da época que foi escrita para hoje? Porque tanto hoje quanto antigamente a gente tem certeza que isso acontece. A diferença é que a gente, nos dias de hoje, a gente pode comprovar cientificamente com tecnologia e com previsões, tecnologia, comprovações científicas, mas uma coisa não muda. Apesar de todos nossos benefícios que nós temos hoje em dia que eles não tinham antigamente, a gente ainda assim não pode ver e não pode entender tudo, que é o que essa passagem diz. Então a Bíblia nos garante que Deus está agindo em tudo, mesmo que não possamos ver ou entender o processo. Aí volta aquela questão: mas se eu jejuei, se eu orei, eu testemunhei, eu estudei, eu fiz tudo que as Escrituras mandam, ainda assim eu não consigo aquilo que eu pedi para Deus. Por que disso? Aí eu vou colocar um pouquinho atrás da orelha de vocês, para vocês pensarem. Na Santa Ceia, quando a gente vai ceiar, o pastor não chega individualmente você e fala: você pode, você não pode. Você fez aquilo que eu vi outro dia, você não, você tudo bem. A Bíblia diz que o homem tem que examinar-se a si mesmo antes de o ato, senão está fazendo para uma forma maligna, para a própria condenação. Aí tem uma reflexão. Se você faz isso, você jejua, você ora, fiquei 21 dias sem comer aquela comida gostosa que eu queria, fiquei 21 dias sem tomar o meu refrigerante, sem encontrar com aquele amigo, não fui no futebol, vim para a igreja todos os domingos, eu senti a presença de Deus aqui. Por que eu não consigo aquele carro que eu tanto peço para Deus? Por que eu não consegui aquela namorada que eu tanto quero? Por que minha vida financeira não melhora? Hein? Por que minha vida financeira não melhora? Daí você pensa: se Deus te der esse carro que você tanto pede, Deus, a igreja, vai ganhar um irmão que está disposto a dar caronas para aqueles que não podem ir. A igreja vai ganhar um irmão que chega pontualmente, não chega atrasado. Deus, a igreja vai ganhar também um irmão que sempre que tiver alguém enfermo, alguém precisando, que não tiver outro escape, para levar ele de prontidão, sem cobrar, para um hospital. Ou a igreja vai ganhar um homem que: eu não posso ir para a igreja porque senão vai sujar meu carro. Meu pneu está furado, como é que eu vou para a igreja? Eu não vou dar carona para aquele cara, o pé dele está cheio de barro, vai sujar meu carro. Como é que eu vou pegar desse jeito? Ou a minha namorada: se Deus der essa namorada que você tanto pede, glória a Deus. A graça de Deus me basta, né, irmão? Então, se Deus te der essa namorada, essa esposa, Deus vai ganhar um casal voltado à obra de Deus, que com propósito de casamento, não pode ficar nessa de namorinho, tem que ter um propósito de casamento, que vai ter filhos e vai ensinar do caminho do Senhor para esses filhos. Ou Deus vai perder um filho, vai perder uma filha porque colocou o seu cônjuge à frente de Deus, seu relacionamento. Colocou: eu amo a Deus, mas Ele me entregou a minha esposa, então ela é em primeiro lugar, depois Deus. Primeiro meu namorado, depois Deus. Se Deus te der a vida financeira hoje que você pede todos os dias, Deus vai ganhar um dizimista fiel? Deus vai ganhar um homem que sempre está disposto a comprar um lanchinho do André no final do culto? Ou Deus vai ganhar um ladrão que vai falar: mas 10% é muita coisa. Se fosse 10 reais, eu daria R$1, mas 10 mil eu não vou dar R$1.000 de dízimo. Eu não vou ofertar, eu não vou ajudar na ceia com os alimentos, porque tem muita gente na igreja e todos vão ajudar. Por que eu tenho que fazer isso? Então, examine-se a si mesmo antes de justificar ou querer até mesmo entender com a lógica humana aquilo que Deus faz, porque o agir de Deus vai além da nossa compreensão. Mas quando que eu chego a esse ponto? Que não importa o que eu esteja passando ou o que eu tenha, que eu poderei ser feliz e tranquilamente com Deus, independente do lugar ou situação. Por quê? Porque eu vejo muitas pessoas que têm tudo aquilo que eu almejo todos os dias e não são felizes. Eu também vejo pessoas todos os dias que nem chegam perto de ter aquilo que eu tenho, mas mesmo assim são muito mais felizes que eu. Quando que eu chego a esse ponto? Onde que eu encontro isso? Quando que eu encontro a felicidade e a tranquilidade de Deus em mim, que eu vejo todos os dias em pessoas muito simples e não vejo em pessoas que têm tudo aquilo que eu almejo. É desse lado, não foi? É outra folha. Estou perdido aqui, perdão, irmãos. É que eu escrevi 7 folhas também, daí
Aqui, a resposta para essa pergunta, na verdade, é bem simples. A gente tenta complexar tudo o que Deus faz, mas algumas coisas são, apesar dele ser um Deus, além da compreensão, além da lógica, tem algumas coisas que podem se encaixar. E a resposta para essa pergunta é: você vai encontrar essa tranquilidade e essa paz em Deus e não nos bens materiais, onde o Senhor assume lugar na sua vida, onde algumas coisas que tinham uma importância já não terão a mesma importância em comparação ao quão importante Ele é na sua vida. Um exemplo disso é Jó. Se você for ver a história de Jó, Jó não era um homem miserável. Jó era um homem com muitos animais, com muito dinheiro, com muitos filhos, uma esposa boa e uma grande casa. Além disso, ele tinha um relacionamento incrível com Deus. Incrível com Deus. Então, quando que eu encontro isso? Quando o meu relacionamento com Deus é incondicional. Não depende das coisas que eu tenho. Eu não sou igual o Luquinha deu um exemplo do crente domingão, que é o crente que vem só os domingos. Eu sou um crente que todos os dias fazendo uma devocional. Eu jejuo pra caramba, eu oro, eu estudo, eu testemunho, eu venho aqui, eu levanto a mão, fecho o olho. Por que que eu não sou feliz assim como eu quero? Por quê? Porque minha vida, meu relacionamento com Deus depende de tudo que eu tenho. Eu faço tudo isso, mas se meu carro quebrar, eu não vou para a igreja. Eu faço tudo isso, mas se eu ganhar muito dinheiro, eu não vou dar 10% para a igreja. Eu faço tudo isso, mas minha esposa vem em primeiro lugar, depois Deus. Então o seu relacionamento com Deus não está firmado corretamente, então você não vai colher morango se você plantar pimenta. Uma outra passagem que pode servir de exemplo também, que esse aqui foi o Luquinha que me deu de exemplo, tanto que obrigado, viu? Todos os dias na sua casa foi incrível, todos os estudos, sempre que quiser me chamar, pode chamar, sua casa é minha casa. E um exemplo, esse exemplo aqui, apesar de a passagem de Jó ser uma passagem bíblica, eu usei com minhas próprias palavras. Aqui é um exemplo que diretamente de Deus. Em Ezequiel 47, 3 a 8. Se quiserem abrir a Bíblia para ler, pode ter outras versões, que pode mudar um pouco também, mas a base é a mesma. Ezequiel 47, versículo 3 a 8. Amém? Todos acharam? Vou começar. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. E ali fez atravessar o riacho. A água chegou aos meus tornozelos. Em seguida, mediu mais 500 metros, a água subiu aos meus joelhos. Mais 500 metros e a água chegou à minha cintura. Finalmente, mediu mais 500 metros e o rio era tão fundo ao ponto de que eu não pudesse atravessar. Quando nós vemos essa passagem, nós podemos assimilar que o rio é o nosso relacionamento com Deus. A correnteza é o jeito que Deus guia a gente ao ponto que Ele quer. Nós não sabemos para onde a correnteza nos levar, mas a gente sabe que ela está nos levando. E não, às vezes a gente coloca Deus no nosso joelho, a gente coloca Deus na nossa cintura, na nossa barriga, no nosso pescoço e fala: aqui tá bom, deixa que da cabeça para fora, eu resolvo. Mas vou falar uma coisa para você: a água pode estar até aqui no último fio de cabelo seu. Se você ainda tiver com o pé no chão, você vai errar, porque você vai guiar o seu próprio caminho. Tem que chegar a um ponto em que não possa mais atravessar. A um ponto que você vai até o fundo do rio e seja submerso, para que a correnteza te leve, e não você mesmo. Então não coloque limites. Uma outra coisa, se Deus é melhor que você para cuidar 80% da sua vida, por que dos 20% Ele não seria melhor que você? Deus é um Deus que age além da compreensão, mas a gente pode encaixar Ele dentro da lógica. Pô, se 80% Ele é melhor que eu, nos 20% Ele vai ser melhor que eu. Próximo ponto. Os discípulos tomam parte em seu sofrimento. Nós devemos almejar ter um coração de discípulo, disposto a partilhar do sofrimento de Cristo para a propagação do Evangelho. Daí você se questiona: eu sou disposto a sacrificar meus próprios interesses e desejos pessoais, desses 20% que eu decidi que eu tenho que tomar conta, para Deus e assim propagar o Evangelho? Eu amo a Cristo acima de todas essas coisas, acima do meu carro, da minha esposa, todos os meus desejos, da minha questão financeira, a ponto de deixar tudo de lado até que nada mais importe para propagar o Evangelho e ter Deus apenas como base da minha vida. O sofrimento descrito não é apenas físico como uma dificuldade no processo, mas também um sacrifício nele, as decisões tomadas à frente do meu interesse, coisas, momentos, pessoas ou até mesmo os benefícios conquistados, como por exemplo um carro é um benefício conquistado, um aumento um benefício conquistado, ou qualquer outra coisa que para você considera mais importante do que Deus no momento da nossa vida, até agora. E você está disposto a abrir disso para propagar o Evangelho?
Eu amo a Cristo acima dos meus interesses a ponto de abrir mão deles para propagar o Evangelho? Eu amo a Cristo a ponto de a minha vergonha de anunciar o Cristo aonde eu esteja seja maior do que fazê-lo? Eu amo a Cristo a ponto de que nada mais importe em comparação ao sofrimento que eu estou disposto a passar por Ele? Almejar um coração assim é partilhar do sofrimento de Cristo. Vai além da dor física, vai além das dificuldades que eu passo, de um pneu furado, de estar solteiro até os 30, ou de ganhar um salário mínimo pro resto da vida. Aleluia. É muito além disso. É sacrificar uma vergonha. Você vê na escola, por exemplo, num trabalho, um irmão seu que está precisando de uma palavra, você tem disso para você. Você sabe disso, não é algo que você está escondido. Mas a vergonha está muito maior do que propagar o Evangelho. Isso é um sacrifício. Isso é partilhar do sofrimento de Cristo. É abrir mão daquilo que para você é mais importante nesse momento a Cristo. Isso, almejar um coração assim, é partilhar do sofrimento de Cristo. O reino é feito de pessoas comuns, mas com um coração extraordinário voltado para Cristo em totalidade. E como é que eu faço isso? Para discernir o coração, eu tenho que discernir a diferença entre um coração extraordinário e um evangelho extraordinário, que é uma grande diferença, só que se torna tão ordinário, tão comum, que a gente esquece de aplicar isso na nossa vida nos dias a dias, além do domingo. Adoramos um Deus com nossas renúncias, louvamos a Ele com o nosso trabalho, seja lavando uma roupa ou trabalhando no escritório. Isso é um coração extraordinário. É você perceber que a proporção do quanto você faz não importa, mas aquilo que está voltado ao seu coração, nem que seja 2 moedinhas, que seja tudo que você tem, assim como o Gustavo citou. Isso é um coração extraordinário, um coração disposto a realizar as vontades do reino além da obrigação. Um coração extraordinário é aquilo que você faz, que você deixa de lado aquilo. Eu tenho que fazer porque o meu pastor mandou e porque a escritura é escrito. Além disso, eu vou para casa. Eu fiz até esse ponto aqui, os 80%, que Deus fala que eu tenho que fazer, mas o resto, eu não quero, eu não preciso, não é minha obrigação fazer isso. Por que eu tenho que fazer isso, não é minha obrigação? E eu tenho um exemplo aqui que tocou muito no meu coração. Eu vi na pregação Simplesmente Crente, indicada pelo nosso pregador Lucas, e essa pregação aqui é incrível. Ele tem um exemplo muito bom que eu posso usar aqui para entender o que é um coração extraordinário e um evangelho extraordinário, que é aquela história do menino dos 5 pães e 2 peixes. Ele não era um menino extraordinário, não era um menino com condições extraordinárias, não era um menino com uma casa extraordinária. Ele era um menino comum, um menino simples, um menino com poucas condições. Mas Deus não chamou aquele menino extraordinário para mudar o mundo. Deus chamou um menino comum de sua casa comum para conhecer um homem extraordinário. E aquele homem extraordinário, quando aquele menino comum chegou diante desse homem extraordinário e disse: toma aqui a minha vida comum. A partir disso, aquele homem extraordinário fez da marmita que é comum, daquele menino comum, algo extraordinário. Deus não te chama para sair nas ruas e acabar com a fome do mundo. Deus te convida a preparar a sua marmita antes de sair de casa. É isso. E a igreja precisa fazer a diferença onde quer que ela esteja, salvando, curando e transformando vidas. O cristianismo não pode ser ordinário nos nossos corações, mas que ele seja vivo e que a chama do evangelho não apague no nosso interior. O Lucas explicou o que é um cristianismo ordinário. É algo medíocre, algo comum, algo que não tem sal. É algo que eu faço por fazer porque é a minha obrigação, não vai além da minha obrigação. E um cristianismo comum em oposição ao extraordinário, realizado regularmente, mas não excepcional, enganando as pessoas a si mesmas, que é o que a gente faz. Igual eu dei um exemplo de alguém que não é um crente domingão, que não é aquele crente que só vem no domingo, aquele crente que jejua, ora, estuda, testemunha, faz tudo, mas a relação com Deus dele é condicional. Ele acaba se enganando, porque ele vem a Deus, não vem aqui para adorar a Deus, ele vem aqui adorar a Deus. Ele vem aqui porque ele gosta da sensação que só o Espírito Santo pode proporcionar. Ele não vem aqui porque eu quero adorar a Deus, eu quero vir aqui porque eu quero sentir aquilo, que só aqui eu sinto. Da porta para fora é eu que cuido. Da porta para fora é os 20% que eu quero cuidar, porque aquela sensação nada pode me proporcionar. A droga não pode me proporcionar, mulheres não podem proporcionar, bens materiais, dinheiro não pode me proporcionar. Mas eu não adorei a Deus, eu adorei o sentimento de adorar a Deus. E isso é ao contrário do coração extraordinário. Isso é o cristianismo ordinário. É o comum, aquilo que virou padrão.
eu cresci na igreja, então é isso que eu faço, eu não conheço nada além disso. Para mim, isso é o normal. E eu não quero viver extraordinariamente porque assim para mim tá bom, porque Deus 20% daqui eu cuido. A chama não pode apagar, ela tem que ser vivida verdadeiramente. Como um parente, por exemplo, você que ama sua mãe, ama o seu pai, ama o seu namorado, ama o seu carro, a sua vida financeira, às vezes você passa por conflitos. Mas eu nunca vi alguém chegar num pai e falar, pai, eu briguei com você, então pode ir embora. Não, chega, pai, eu realmente percebi que eu fiz de errado. Eu te amo e eu não quero ficar assim com o senhor. Mãe, você mandou lavar muita louça, mas eu te perdoo. Mãe, eu não vou te largar por isso. E ao contrário que a gente faz com Cristo, a gente condiciona tudo. Fala, Deus, eu te amo, eu venho aqui, eu quero sentir tudo isso que eu quero sentir aqui, que só o Senhor me proporciona. Mas se o meu carro quebrar, não dá mais, porque foi o que eu pedi. Eu orei, eu jejuei, eu mereço um bom carro, eu mereço uma boa condição financeira. Então, se não dá isso aqui, não dá mais para mim. E isso não é um relacionamento com o coração voltado na totalidade para Deus. Isso é um coração condicional que usa Deus como um amuleto para conseguir as suas próprias vontades. É um coração que coloca os desejos diante de Deus e tenta guiar Ele para conquistar aquilo que você não consegue, mas sabe que Ele pode. E o que vai fazer a diferença onde quer que você esteja? Bom, o cristianismo vivido por você deixa de ser ordinário, então a mensagem passada por você também deixará de ser. Assim como o fluente carrega aquilo por onde passa, devemos ser fluentes na vida das pessoas, nos lugares em que passamos, ao grande rio que é Jesus Cristo. Então, eu estava conversando com o Luquinha desde o ano passado, algo que estava tocando muito no meu coração, que é aquele caso da vergonha que a gente falou. Porque a vergonha realmente é algo humano, eu não posso dizer que eu não tenho vergonha porque eu sou cristão. Eu sou cristão, mas eu tenho vergonha. O cristianismo não está baseado em não ter vergonha, é fazer com vergonha. É você ter vergonha e você quebrar isso, que não deixar que isso seja maior do que Cristo na sua vida. Que Deus venha antes da sua vergonha, até que nada mais importe. Aquilo é importante para você, mas Deus importa mais. Daí eu estava conversando com o Luquinha que às vezes eu percebo que, por mais que eu tenha nascido um cristão, a gente passa por dificuldades. Que os cristãos eu acho que passam mais dificuldades daqueles que não são cristãos, porque nós somos provados muito mais que aqueles. Nós somos tentados porque a gente tem uma base que eles não têm. Aí eu penso, se para mim foi entregue algo que eu não mereço, se eu não merecendo, eu estando na igreja, não mereço mais aquele que está lá na droga, que está lá se prostituindo, que está lá matando. Eu não mereço mais aquele porque eu estou aqui. Eu, assim como ele, não sou merecedor, mas assim a mim foi entregue. Por que eu não merecendo, recebi algo que vai ficar para mim? Por que se eu ganhei algo que eu não mereço, eu não vou ajudar aquele que eu digo que merece menos que eu, sendo que a situação que ele está não condiz com o que Deus diz que temos que ter para chegarmos a Ele? A gente justifica tudo. E assim eu estava pensando que eu não posso deixar de ajudar aquele, achando que eu mereço mais que ele ou pela vergonha, porque assim como ele não merece, eu também não mereço. Estando aqui em cima do altar, pregando, testemunhando, orando, jejuando, eu não passo a merecer mais que ele. E eu queria colocar a última passagem aqui, que eu acho que também se encaixa muito bem nessa pregação do Douglas Gonçalves, que é um bom pregador, tem bons pontos. Acho interessante vocês, quando voltarem para casa, pesquisarem as pregações dele. E eu usei como base aqui, simplesmente crente. E em Lucas 21, do 1, versículo 1 ao 4, quiser colocar aqui, e abrindo também. Lucas 21, versículo 1 ao 4. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo-lhes que essa mulher viúva colocou mais que todos vocês. Todos esses deram tudo o que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. A diferença entre a viúva e os ricos é que ela deu com o coração extraordinário. Eles deram apenas com um evangelho extraordinário, com um coração ordinário. Apesar da oferta dela ser ordinária, o coração dela estava na totalidade para Deus, voltado ao extraordinário, além daquilo que eu digo que é bom para Deus.
Porque a gente começa a colocar coisas nas Escrituras. A gente faz coisas que estão nas Escrituras, mas de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia não se contradiz. Então, eu não posso fazer coisas que estão nas Escrituras e esquecer outras. Porque a Deus fala que eu tenho que dar muito e eu dei muito, mas o seu coração não estava voltado na totalidade para Deus. Então, você contradiz. E a Bíblia não se contradiz. Então, o seu coração não está voltado para o extraordinário, e sim para o ordinário. E o que a gente tem que refletir sobre isso é que, apesar de eu estar fazendo obras boas, apesar de eu estar dando muito, se o meu coração não estiver na totalidade para Deus, se tudo que eu tenho hoje eu perder, valha mais do que Deus, então o meu coração não é extraordinário. O meu coração é ordinário, apesar de ofertas extraordinárias. Então, quando que eu posso almejar ter tudo aquilo que eu tenho sem ter nos bens materiais, independente da minha situação, de quem eu esteja ao meu lado, de qual carro eu esteja ou minha vida financeira, até que nada mais importe, somente Deus.